Imagine por um segundo o som de uma explosão não acontecendo ao seu redor, mas dentro da sua cabeça. O silêncio de um quarto comum sendo interrompido por memórias que você não consegue desligar. Agora me diz, e se o verdadeiro horror da guerra não estivesse no campo de batalha, mas sim no que vem depois? Existe uma ideia muito confortável que a maioria das pessoas acredita, a de que a guerra termina quando os tiros cessam, quando os soldados voltam para casa, quando os noticiários deixam de falar sobre o conflito. Mas essa ideia está completamente errada, porque para quem viveu aquilo, a guerra não termina, ela muda de lugar. E é exatamente isso que ninguém te conta. Hoje você vai entender como a guerra continua existindo dentro da mente humana, como ela invade o cotidiano, destrói relações, altera a percepção da realidade e por que para muitas pessoas sobreviver foi apenas o começo de algo ainda mais assustador. Quando alguém pensa em guerra, a imagem que vem à cabeça é clara: explosões, armas, caos, medo constante. E sim, tudo isso é real, mas existe um detalhe invisível que quase nunca aparece. O que acontece depois que tudo isso acaba? Soldados voltam para casa, civis tentam reconstruir suas vidas, cidades começam a se reerguer. Por fora tudo parece caminhar para o normal, mas por dentro nada é normal, porque o cérebro humano não simplesmente esquece experiências extremas. Pelo contrário, ele registra, repete, revive. Pessoas que passaram pela guerra frequentemente desenvolvem um estado constante de alerta, como se o perigo ainda estivesse presente. Um barulho comum pode ser interpretado como uma ameaça. Um cheiro pode trazer de volta uma lembrança intensa. Um sonho pode virar um pesadelo tão real que a pessoa acorda sem saber se ainda está lá. Isso não é fraqueza. Isso é o cérebro tentando sobreviver, mesmo quando a guerra já acabou. E é aqui que começa o verdadeiro horror. Porque diferente do campo de batalha, onde o inimigo é visível, na mente ele não tem forma clara. Ele aparece em momentos inesperados, interfere em coisas simples: dormir, se concentrar, confiar nas pessoas, sentir prazer em atividades comuns. Muitos sobreviventes passam a viver em um estado emocional fragmentado. Uma parte deles está no presente, tentando seguir em frente, enquanto outra parte continua presa no passado. Isso afeta relacionamentos, destrói vínculos, cria isolamento. Pessoas próximas muitas vezes não entendem o que está acontecendo. E quem está vivendo isso, muitas vezes nem consegue explicar. Como você descreve algo que nem você entende completamente? Como você explica que o seu próprio cérebro se tornou um campo de batalha? E não são apenas soldados. Civis que viveram em zonas de guerra também carregam marcas profundas. Crianças que cresceram nesse ambiente podem desenvolver uma visão distorcida do mundo, onde o medo é constante e a segurança parece uma ilusão. Famílias inteiras passam a viver com ansiedade crônica, hipervigilância e dificuldade de se reconectar com uma vida normal. A guerra não destrói apenas cidades, ela altera a forma como as pessoas pensam, sentem e se relacionam. E isso pode durar anos, décadas ou até a vida inteira. O impacto psicológico não é um efeito colateral, ele é uma consequência direta e muitas vezes a mais duradoura de todas. Talvez o mais assustador seja que esse tipo de sofrimento é invisível. Não aparece em fotos, não vira manchete, não é facilmente compreendido por quem nunca viveu algo parecido. E por isso muitas pessoas enfrentam isso sozinhas. Existe um silêncio em torno desse tema, como se falar sobre isso fosse desconfortável demais. Mas ignorar não faz desaparecer, pelo contrário, só faz crescer. Porque quando a dor não é reconhecida, ela se intensifica. Quando não é compreendida, ela se isola. E quando é ignorada, ela se transforma em algo ainda mais difícil de enfrentar. E então a grande pergunta é, o que significa realmente sobreviver a uma guerra? Será que sobreviver é apenas continuar vivo fisicamente? Ou será que envolve algo muito mais profundo? Como conseguir reconstruir a própria mente, ressignificar experiências, reaprender a viver sem estar constantemente em estado de alerta? A verdade é que o fim da guerra para muitas pessoas é apenas o início de um outro tipo de batalha. Uma batalha silenciosa, interna e contínua. E talvez seja essa a parte mais difícil de todas. Porque enquanto o mundo segue em frente, algumas pessoas continuam lutando todos os dias, dentro de si mesmas. Se esse vídeo fez você enxergar a guerra de uma forma diferente, então você já deu o primeiro passo, e entender que nem todas as batalhas são visíveis, e que a saúde mental é uma das áreas mais afetadas, e menos discutidas. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscreve no canal, isso me ajuda muito. Obrigado por assistir, até a próxima.